Um tema marcado por conflito. Em junho, os deputados aprovaram um projeto que trata da demarcação de terras indígenas. O texto do relator, deputado Arthur Oliveira Maia, do Democratas da Bahia, traz outros temas polêmicos, como o chamado marco temporal, e prevê, por exemplo, a possibilidade de instalação de bases, unidades e postos militares, expansão da malha viária e exploração de alternativas energéticas de cunho estratégico em áreas ocupadas pelos indígenas. Absurdo que passou aqui na CCJ, absurdo que tem sido feito, assim, as cláusulas pétreas. Os 140 mil índios detêm o tamanho da França e da Inglaterra. Será que os índios precisam de mais terras? A demarcação seguiu para análise do plenário da Câmara. O direito às manifestações está na nova Lei de Segurança Nacional, aprovada em setembro pelo Congresso. O texto da relatora, a deputada Margarete Coelho, do PP do Piauí, tipifica 10 crimes, como aqueles de interrupção do processo eleitoral, de fake news nas eleições e de atentado a direito de manifestação. Alguns trechos foram vetados pelo presidente Bolsonaro. Entre eles, o que incluía no Código Penal o crime de atentado ao direito de manifestação. Outro trecho vetado causou repercussão na Câmara, o que definia o crime de comunicação enganosa em massa, as chamadas fake news. O veto afastou a insegurança jurídica da redação, já que a verdade não é absoluta para todos nós. Nós da oposição vamos trabalhar para derrubar esse e outros vetos e acredito que teremos apoio de vários partidos. A legalização da cannabis medicinal passou por pouco na Comissão Especial da Câmara dos Deputados em junho. O parecer apresentado pelo deputado Luciano Dutti, do PSB do Paraná, foi favorável à legalização do cultivo no Brasil, exclusivamente para fins medicinais, veterinários, científicos e industriais, da cannabis sativa, popularmente conhecida como maconha. O uso recreativo segue proibido. O texto poderia ter ido diretamente para o Senado, mas houve recurso para análise em plenário. E nós estamos aprovando um projeto que vai baratear o acesso ao medicamento. O que está aqui se fazendo é uma outra coisa. Está aqui se tentando colocar o plantio generalizado, a industrialização generalizada. Nós não podemos entrar no canto da sereia. O uso industrial desse produto pode trazer uma melhoria para a economia do país. Os deputados aprovaram em agosto e também seguiu para o Senado o projeto que aumenta o tamanho de terras da União passíveis de regularização sem vistoria prévia. Basta a análise de documentos e de declaração do ocupante de que cumpre a legislação ambiental. A proposta passa de 4 para 6 módulos fiscais, o tamanho da propriedade ocupada, que poderá ser regularizada com dispensa de vistoria pelo INCRA. A regularização dos pequenos de até 4 módulos fiscais é possível sim fazer hoje através da Lei 11.952 de 2009, mas querem regularizar os grandes dizendo que é o pequeno. Serão mais de 300 mil só na região amazônica, 300 mil agricultores que são os verdadeiros guardiões do meio ambiente. Se aprovadas, as novas regras valerão para imóveis da União e do INCRA em todo o país. Hoje, valem apenas para os localizados na Amazônia Legal. Em agosto, a Câmara dos Deputados aprovou a proposta de emenda à Constituição que torna a proteção de dados pessoais, inclusive nos meios digitais, um direito fundamental e dá privativamente à União a função de legislar sobre o tema. O texto do relator foi aprovado em 2 turnos e retornou ao Senado Federal devido às mudanças apresentadas. No início desse ano, nós tivemos um grande vazamento de dados pessoais, mais de 200 milhões de brasileiros tiveram seus dados vazados através de alguém ou uma entidade que até hoje não se sabe quem foi. O manejo desses aplicativos se dá, sobretudo, a partir da oferta desses dados pessoais, que muitas vezes é objeto de manipulação sem que cada um de nós saiba os riscos que oferece à nossa privacidade a manipulação dessas informações. Aprovada no Senado, a PEC foi promulgada em outubro pelo Congresso. Sob forte obstrução dos partidos de oposição, a Comissão Especial da Câmara aprovou em setembro a proposta de ações contra terroristas que seguiu para a análise do plenário da Câmara.
O texto cria o Sistema Nacional e Política Nacional contra Terroristas sob supervisão do Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República. O que o governo quer com este projeto, então? Criar a KGB, a Polícia Secreta do Presidente. A Polícia Secreta para poder, com isso, o governo espionar e perseguir adversários políticos. Dizem que não existe terrorismo no Brasil. Existe terrorismo, sim, e nós devemos combater de forma séria, como um país sério que se preocupa com a segurança da sua população. Em outubro, o plenário da Câmara rejeitou a ampliação do Conselho Nacional do Ministério Público de 14 para 17 vagas. Faltaram 11 votos para o mínimo de apoio necessário, de 308 deputados. Com o resultado, o plenário deve agora analisar o texto original da PEC, que mantém a composição do CNMP em 14 membros, mas acaba com a vaga nata do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios. A PEC tem 3 pequenas mudanças. A primeira, a partir de uma lista quíntupla do Ministério Público, será escolhido por esse parlamento o corregedor. A gente está falando de autonomia e independência do Ministério Público. O Ministério Público que, de forma constitucional, serve para defender os interesses da população, que, aliás, era o que esse parlamento deveria fazer também. Em outubro, o presidente Jair Bolsonaro sancionou sem vetos a reforma da Lei de Improbidade Administrativa. Foi a maior mudança feita até agora na norma, que está em vigor desde 1992. A principal alteração do texto é a exigência de dolo ou intenção para que os agentes públicos sejam responsabilizados. Danos causados por imprudência, imperícia ou negligência não podem mais ser configurados como improbidade. Estamos muito preocupados com o fato de que não haverá mais a existência de uma sanção mínima. Comportamentos claramente ímprobos continuarão sendo punidos por essa lei de improbidade. Em 2021, deputados aprovaram novas legislações que já valem para as eleições de 2022. No final de setembro, o Congresso Nacional promulgou a Emenda Constitucional 111 de 2021, que traz mudanças nas regras eleitorais. Emenda à Constituição que reforma o sistema eleitoral. A emenda cria regra de estímulo a candidaturas de mulheres e negros, cujos votos contarão em dobro nas eleições de deputados e vereadores para fins de distribuição entre os partidos políticos dos recursos do fundo eleitoral. A medida vale de 2022 até 2030. Será fundamental para a ampliação dos espaços de poder para a mulher brasileira. Também muda, a partir de 2026, a data da posse do presidente da República, que passa a ser 5 de janeiro, e a dos governadores, que passará a ser no dia 6. Atualmente, ambas são no dia 1º de janeiro. Os parlamentares também decidiram em setembro tornar lei o projeto que permite aos partidos políticos se unirem em federação. A proposta havia sido totalmente vetada pelo presidente Bolsonaro, mas o veto caiu em sessão do Congresso Nacional. A partir de 2022, os partidos poderão se unir para atuar como uma só legenda nas eleições e na legislatura, devendo permanecer assim por no mínimo 4 anos. Cumpririam assim a cláusula de barreira, que limita o acesso ao fundo partidário e ao tempo de televisão aos partidos que não atingirem um mínimo de votos nas eleições. Os partidos menores que estão preocupados em não atingir a cláusula de desempenho têm a possibilidade já agora de promoverem as fusões. Esse projeto de federação dá à federação um caráter nacional. Virou lei ainda em outubro o projeto que condiciona a distribuição de vagas em cargos proporcionais, deputados federais, estaduais e vereadores, a partidos com um limite mínimo de votos obtidos. De acordo com a nova lei, só podem concorrer à distribuição das sobras os candidatos que obtiverem votos equivalentes a pelo menos 20% do quociente eleitoral e os partidos que conquistarem um mínimo de 80%. Os deputados também aprovaram o novo Código Eleitoral, mas não há tempo de valer para as eleições de 2022. O texto aprovado em setembro ainda terá de ser analisado pelo Senado. O projeto consolida em um único texto toda a legislação eleitoral e temas de resoluções do Tribunal Superior Eleitoral. A legislação eleitoral brasileira repetidamente é chamada de grande colcha de retalho.
Foi aprovada também para 2026 a quarentena, que será exigida de certas categorias para poderem disputar as eleições. Terão de se desligar do cargo 4 anos antes do pleito juízes, membros do Ministério Público, policiais federais, rodoviários federais, policiais civis, guardas municipais, militares e policiais militares. Uma tremenda injustiça no mérito contra profissionais que no dia a dia arriscam as suas vidas ou tomam decisões graves em prol da população brasileira. Tem que ter mecanismos e travas para garantir que esse poder de julgar, de prender ou de denunciar, não possa ser contaminado por objetivos eleitorais. Em dezembro, o Congresso aprovou a retomada da propaganda partidária gratuita em rádio e televisão, condicionada ao cumprimento da cláusula de desempenho. A propaganda estava extinta desde 2017. Os deputados aprovaram o projeto em outubro. Poder mostrar na propaganda partidária o seu trabalho, o trabalho do seu partido, isso é fortalecer a democracia. A PEC do voto impresso determinava a impressão de cédulas físicas conferíveis pelo eleitor, independentemente do meio empregado para o registro dos votos. Acabou rejeitada na Comissão de Constituição e Justiça e Cidadania e depois em plenário. São milhões de brasileiros que desconfiam e com toda a razão dessas urnas. A consequência do voto impresso é que na apuração serão toneladas de papel manuseado por no mínimo 1,5 milhão de pessoas. Como o texto não atingiu o quórum de 308 votos favoráveis, foi arquivado. Com respeito à Câmara dos Deputados, esse assunto está, nesse ano, com esse viés de constitucionalidade encerrado.